Olá pessoas, tudo bem com vocês? Essa aqui é uma terceira parte de uma aula sobre Introdução à Psicologia Social, de uma disciplina de Psicologia Social, tá? Nessa aula aqui a gente vai falar um pouco sobre Psicologia Social e também Valores Humanos. Um primeiro ponto aqui, né, que é discutido no livro do Myers, né, em relação a essas questões de valores sociais, é que a gente tem uma concepção de ciência no qual, a partir de uma evolução histórica da ciência, né, prezava-se muito por uma ciência que ela fosse neutra, ou seja, onde os valores humanos, ou seja, valores tanto sociais, culturais quanto valores individuais, não influenciassem a ciência. E a psicologia, quando ela se propôs, né, a se desenvolver como área do conhecimento científico, ela acabou ficando muito em dilema, porque quando a gente trabalha, né, dentro de uma área como a psicologia, que está envolvida diretamente ali com pessoas, né, e não somente envolvida com pessoas, como também feita por pessoas, acaba que aspectos em relação aos nossos valores acabam que prejudicaram bastante dos nossos estudos. E aí surgiu toda uma discussão em relação a se a psicologia conseguiria ser ou não uma ciência neutra, tá? Um ponto que é levantado pelo Myers é basicamente que não, né? A psicologia é uma área do conhecimento que basicamente segue as tendências sociais. Então, ele faz um resgate ali em relação a uma linha do tempo, em relação a como que a psicologia ela foi se modulando, né? Foi se alterando ali em relação a aspectos sociais que estavam acontecendo na época onde a psicologia ela estava se desenvolvendo. Então, por exemplo, em 1940, né, a gente teve um fenômeno mundial que foi permeado ali por um movimento fascista e nazista, onde a gente teve um movimento da psicologia, né, um contramovimento da psicologia, para poder estudar, para entender um pouco mais em relação a esses processos. Então, a gente teve uma incidência muito, muito grande, por exemplo, de estudos que estavam investigando em relação a questões relacionadas a preconceito. Né? 10 anos depois, uma década depois, né, a gente teve um contexto social onde a gente teve uma discussão relacionada à intolerância e também à uniformidade. E a psicologia teve uma contra-resposta, onde os pesquisadores eles começaram a se interessar mais em relação a estudos sobre conformidade. Né? Uma década depois, né, discussões em relação à criminalidade social começaram a aparecer, e a psicologia começou a desenvolver mais estudos relacionados à agressividade, né? Novamente, uma década depois, né, o movimento feminista começa a ganhar força nos Estados Unidos, né, e os estudos sobre gênero começam a ganhar força também dentro da psicologia. Em 1980, né, a gente teve um movimento armamentista muito forte no contexto americano e também no contexto mundial em alguns países, e estudos relacionados à segurança começaram a explodir dentro da psicologia. Né? E em 1990, a gente tinha uma questão relacionada muito à diversidade, né? Essa questão eu acredito que esteja pertinente até os dias de hoje. E a gente teve um aumento em relação a vários estudos relacionados à sexualidade, etnia e cultura. Né? Então, um espaço maior para poder falar sobre a diversidade fez com que a gente conseguisse produzir cada vez mais materiais científicos relacionados a essas temáticas também. Isso basicamente mostra que, no decorrer da história, né, a psicologia basicamente seguiu as tendências sociais, né? Seguiu as tendências e os interesses em relação aos pesquisadores e também em os interesses relacionados à sociedade no qual aqueles pesquisadores eles faziam parte. Tá? Um outro exemplo que mostra como que a gente acaba seguindo essas tendências sociais. Então, recentemente a gente teve a pandemia de 2000, a pandemia da Covid-19, né, onde a gente teve uma explosão, né, de estudos relacionados a burnout entre os profissionais de saúde, justamente porque os profissionais de saúde que envolviam ali enfermeiros, médicos, técnicos de enfermagem, pessoas que estavam diretamente trabalhando ali nos hospitais, elas começaram a ter que fazer cargas de trabalho cada vez maiores para poder lidar com a situação de pandemia mundial, né? Então, muitas pessoas ficando doentes, muitas pessoas tendo que ser hospitalizadas, ficar dentro dos hospitais, e pessoas ficando internadas dentro das UTIs, né, o que acabava exigindo muito desses profissionais. Então, né, uma resposta da psicologia em relação a esse fenômeno foi entender um pouco mais em relação a como que aconteceu nessa incidência de burnout dos profissionais, onde os profissionais estavam passando por uma situação tão caótica, né, de trabalho dentro dos hospitais, onde muitos profissionais eles simplesmente quebraram. Né? Então, esses profissionais eles entraram em um colapso mental tão grande que eles não conseguiam mais trabalhar dentro daquela situação. Né? Então, quando a gente pensa aqui no contexto de 2020, né, então a gente começa a ver um aumento expressivo em relação ao número de estudos, né, sendo que depois que acabou a pandemia, a gente teve novamente uma diminuição em relação ao número de casos de burnout. Né? Não só isso, né, quando a gente pensa no contexto eleitoral americano. Então, quando a gente teve as eleições de 2016 nos Estados Unidos, né, um novo termo veio à tona, né, que seria as fake news, que foi basicamente um termo falado ali pelo Donald Trump.
Então, esse fenômeno é um fenômeno novo, né, e que acabou ditando muito em relação ao comportamento, em relação àquele período eleitoral, tanto nos Estados Unidos, como também em outros países, como, por exemplo, o Brasil, no ano de 2018. Então, né, a psicologia, né, uma forma de que a psicologia lidou com isso foi justamente pesquisar mais em relação a esse fenômeno relacionados às fake news, onde a gente vê aqui, a partir desse gráfico aqui, que a partir de 2016, né, basicamente a gente tem um aumento exponencial em relação ao número de estudos que investigaram ali em relação à questão das fake news e como isso poderia influenciar as eleições e o comportamento social das pessoas, tá? Uma outra questão que é interessante a gente pensar em relação a como os nossos valores influenciam, né, a ciência e a psicologia é quando a gente começa a pensar no conceito de representação social. Então, a representação social é basicamente quando a gente tem uma visão de um fenômeno que é visto basicamente como universal a partir das nossas próprias representações, né? Porém, né, diferentes representações de outras pessoas que não fazem parte do meu convívio vão mostrar diferentes perspectivas em relação àquele fenômeno, tá? Esse conceito de representação social, ele é o mesmo conceito basicamente do etnocentrismo. Então, basicamente, as pessoas elas tendem a acreditar que os fenômenos que elas acreditam serem reais, né, e estão basicamente pautados dentro da sua própria experiência, são universais, sendo que, na verdade, a depender do contexto de onde você vem, a depender do local onde você vive, da cultura que você vive, né, você vai ter uma representação, né, um certo tipo de conhecimento em relação a um fenômeno, porém, outras pessoas de outros contextos vão ter uma outra concepção, né? O exemplo em relação a esse conceito de representação social foi quando, né, a NASA decidiu mandar 2 mulheres para a estação espacial, né? O que aconteceu basicamente é o seguinte: a NASA, né, uma agência espacial muito conhecida mundialmente, né, era uma agência espacial que era praticamente dominada por homens, né? Então, todas as pesquisas que eram feitas dentro da NASA, todos os processos de desenvolvimento tecnológico que era feito na NASA, era feito de homens para homens, tá? E quando, né, a NASA decidiu incluir 2 mulheres nesse processo, ela começou a passar por muitos e muitos problemas, justamente porque todo aquele local, né, toda a ciência que era desenvolvida ali, era uma ciência pensada por homens para homens. Então, por exemplo, os homens eles tinham dúvida, por exemplo, sobre quantos absorventes seriam necessários para as mulheres passarem 6 dias dentro da estação espacial, né? E uma das astronautas elas relata basicamente que ela foi perguntada se 100 absorventes bastariam para elas poderem ficar ali durante 6 dias dentro da estação espacial, porque, né, essas pessoas elas não tinham a mínima noção, né, de como que funciona o ciclo menstrual de uma mulher, né? E eles não sabiam basicamente como que eles poderiam alocar esses recursos aqui de absorventes para essas mulheres estarem dentro da estação espacial. Não só isso também, né, como que, infelizmente, né, essa missão aqui com essas 2 mulheres acabou sendo cancelada porque os trajes que eles desenvolveram para poder estar no espaço eram trajes que foram pensados para homens, tá? E eles não sabiam como que adaptar esse traje para as mulheres, porque eles não sabiam, por exemplo, onde que as mulheres urinavam. Tá? Então, isso aqui basicamente mostra como que essa questão etnocêntrica, né, no qual homens, né, eles pensam basicamente que o conhecimento deles é universal, mas quando a gente começa a pensar em outros contextos, outras situações, né, como por exemplo as situações das mulheres, esse conhecimento aqui desses homens, eles não dão conta, né? Então, uma outra perspectiva vai mostrar que existe uma outra forma de fazer esse conhecimento funcionar, tá? Um outro exemplo que mostra essa questão do etnocentrismo foi algumas pesquisas recentes relacionadas à fecundação humana, tá? Então, o que acontecia antigamente era que, como essa ciência, né, da biologia, né, e da medicina era muito influenciada ali por homens, feita de homens para homens, né, a concepção em relação ao processo de fecundação acreditava que o óvulo, né, ele tinha um papel extremamente passivo no processo de fecundação. Então, a gente aprende isso no colégio, né? Na minha época a gente aprendeu isso. Então o óvulo, ele era uma célula que ficava basicamente paradinha, esperando ela ser fecundada, né, por um espermatozoide que iria penetrar, né, esse óvulo, tá? Então o espermatozoide. Então o espermatozoide, ele tinha um papel ativo na fecundação, tá? Que era uma forma, né, um espelho ali de mostrar como que os homens percebiam, né, o seu papel nesse processo de reprodução humana, de um processo de fecundação. Enquanto as mulheres, né, tinha um papel passivo na fecundação, ou seja, o óvulo ele não tinha nenhum papel ali durante a fecundação, então era uma célula que ficava paradinha esperando um homem vir e tomar atitude para poder fecundar o óvulo. Porém, quando essas pesquisas relacionadas à fecundação humana começaram a ser guiadas por mulheres, né, a gente começou a entender que não, na verdade os óvulos eles têm um papel ativo
muito importante durante a fecundação e que, se esse óvulo não tivesse esse papel, né, os espermatozoides eles não dariam conta de fazer esse processo de fecundação. Então, o óvulo, né, ele tem esses pelinhos aqui em volta dele, que basicamente que permite que ele se locomova dentro do canal do útero. Não só isso também, como o canal vaginal e o canal do útero, né, faz com que durante a ejaculação, né, esse canal ele se movimente de forma que ele consiga guiar os espermatozoides para que eles consigam percorrer todo esse canal e consigam chegar ao óvulo, né? Então, esse papel passivo, né, das mulheres durante a fecundação era basicamente uma percepção de que os homens tinham, né, de que o seu papel ativo durante o ato sexual, né, se refletiria também no papel ativo dos ovos, que teriam o papel ali de penetrar e fecundar o óvulo, né? Porém, isso acabou sendo mudado justamente quando a gente teve a presença das mulheres que começaram a trazer uma outra perspectiva em relação a esse processo de fecundação, tá? Então, esse aqui é uma forma de a gente ver como que, né, os nossos valores, né, enquanto indivíduos e também enquanto grupos, acabam influenciando como a gente produz um determinado conhecimento, né? E esse conhecimento ele pode refletir em relação ao que a gente acredita ser o certo ou o que a gente acredita ser o errado, né? O que a gente acredita ser o dominante ou o que a gente acredita ser passivo, tá? Esse caso aqui é bem interessante. Além disso também, né, a gente, no geral, a gente basicamente segue as nossas preferências pessoais. Então, se você é um estudante de psicologia, por exemplo, né, e você faz parte da comunidade LGBTQIA+, muito provavelmente, né, você vai querer atender, né, ou fazer estudos com pessoas que fazem parte da comunidade LGBTQIA+. Não só isso também, se você é um estudante negro ou pardo, ou indígena, né, muito provavelmente você vai estar muito mais interessado em relação a estudos relacionados a preconceito e racismo, como também você vai ter muito interessado ali em fazer atendimento para pessoas pretas, pardas ou indígenas. Justamente porque, né, de acordo com seus próprios valores, de acordo com as suas próprias vivências, né, você vai ter uma alta identificação em relação a esses papéis que você pode desempenhar, daí você vai seguir de acordo com seus interesses e preferências pessoais, né? E esses valores vão influenciar diversos aspectos em relação à nossa formação enquanto psicólogos, né? Então, por exemplo, a área da psicologia que você vai decidir atuar, né? Isso vai ser influenciado por esses valores. Qual é a abordagem que você vai seguir? Isso também vai ser influenciado pelos seus valores. Qual é o tipo de cliente que você vai atender? Né? Então, novamente, se eu sou uma pessoa LGBT, né, talvez eu tenha uma preferência por atender pessoas que sejam LGBT. Se eu sou uma mulher, né, talvez eu tenha preferência de atender pessoas que são mulheres, né, assim sucessivamente. Né? E também, qual é o valor da sua consulta? Se você vem de um contexto pobre, né, menos privilegiado, você entende como que é difícil você ter acesso a um processo de psicoterapia, talvez você tenha muito mais empatia, né, de cobrar um preço que seja muito mais justo para as outras pessoas em relação ao valor da sua terapia, do que uma pessoa, né, que foi criada em um contexto mais privilegiado, cuja ela nunca teve que arcar de fato com o valor de uma terapia e ela vai começar a cobrar valores que são muito mais altos justamente porque ela não tem essa consciência de classe de entender que existem pessoas que não conseguem pagar 100, 200, 300 reais em uma sessão de psicoterapia, tá? Então, essas vivências que você tem, esses valores que você alimenta durante a sua formação, né, vai determinar em relação, por exemplo, a quanto que você vai cobrar dentro da sua consulta. Além disso, né, a gente tem preferências em relação a terminologias e também os juízos de valor que a gente dá em relação à forma como a gente atua dentro da psicologia, né? Então, por exemplo, um psicólogo, né, ele pode descrever você, né, quando ele faz uma avaliação, como uma pessoa que tem uma boa autoestima, né, uma autoconfiança, você é uma pessoa espirituosa, né, você é uma pessoa que tem uma alta assertividade. Porém, um outro psicólogo, né, ele vai fazer uma mesma avaliação, ou seja, vai avaliar você, ele pode utilizar instrumentos mais objetivos ou não, e ele vai dizer as mesmas coisas, porém com outras palavras. Então, ele pode dizer para você que você tem uma pessoa que tem uma alta defensidade, né, você é uma pessoa narcisista, que você apresenta um comportamento de escapismo, né, e um comportamento de agressividade. A depender em relação à nossa perspectiva dentro da psicologia, a nossa abordagem, a nossa atuação, os nossos valores sociais, a nossa cultura, né, a gente vai ter terminologias mais específicas para poder descrever um determinado comportamento, como a gente vai poder também apresentar outras terminologias, né, que vão dizer de forma prática a mesma coisa, porém que podem ter percepções, né, através dessa pessoa aqui de forma diferente. Então, se você diz que a pessoa ela tem uma boa autoestima, né, você está basicamente dizendo que a pessoa ela tem uma característica, um comportamento ali que é positivo. Porém, se você diz que essa pessoa tem uma alta defensidade, né, talvez essa pessoa ela não perceba esse comentário como algo positivo em relação a ela. Talvez ela perceba que você esteja depreciando a imagem dela justamente por causa dessa alta defensidade que ela não sabe muito bem o que significa, mas não parece uma coisa muito boa.
A mesma coisa quando você diz que a pessoa é narcisista, né? É um conceito muito utilizado na psicologia hoje em dia, que tem uma conotação social extremamente negativa e é ao contrário, por exemplo, de autoconfiança, né? Então, a depender da forma como você se comunica, né, a partir dos seus valores pessoais e os valores que você construiu socialmente, né, você vai ter diferentes concepções em relação a um determinado comportamento, tá? É basicamente essa aula aqui. Então, aqui eu deixo aqui um roteiro de estudos para vocês pensarem em relação às questões de toda essa aula aqui. Então, as 3 partes que a gente teve. Então, eu altamente recomendo que você passe por essas questões aqui para poder estudar e fixar um pouco mais em relação ao que foi discutido aqui. Eu vou ficando por aqui, tá? Aqui estão as referências que eu utilizei nessa aula aqui. E na próxima aula a gente vai falar um pouco mais em relação aos métodos de pesquisa, explicando em relação a como que a gente faz pesquisa em psicologia social. E essa aula vai estar baseada ali no finalzinho do primeiro capítulo do Myers, né, do capítulo 1, onde a gente fala sobre a introdução à psicologia social, tá? Então, muito obrigado se você assistiu o vídeo até aqui. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e até mais.